Fala galera do Facebook, galera do YouTube, das redes sociais. Meu nome é Péricles Ariza, apresento a vocês o programa Estante de Bambu. O Estante de Bambu que tem que ficar um tempo aí sem poder publicar seus vídeos, né? Como eu dou aula na rede estadual de ensino, acabei pegando muitas aulas, não tive tempo para preparar os vídeos. E como vocês podem ver, nossos vídeos são vídeos caseiros, gravados aqui na sala da minha casa. Mas enfim, agora que nós tivemos aí um período de férias, eu acabei aproveitando essas férias aí para estar gravando esse vídeo programa. E hoje nós vamos falar então de um dos maiores pensadores da história da filosofia, um dos maiores clássicos da filosofia, né? Me refiro aqui a Platão, certo? Então, as obras que eu vou estar comentando hoje aqui para vocês é A República, de Platão, um dos maiores clássicos da filosofia política, certo? A República, um texto aí da maturidade do Platão, quero comentar algumas passagens dele com vocês. E vamos comentar também a obra O Banquete, do Platão, onde aparece Sócrates, o mestre de Platão, dialogando com amigos sobre o amor, as implicações do amor, mas nós vamos ver aqui uma visão filosófica do amor, e é nesta obra que nós encontramos a noção de amor platônico. Então, por isso, o interessante de se estudar esta obra é para desfazer todo o senso comum sobre a noção de amor platônico, certo? Bem, esta obra que nós temos aqui é da LPM, um livro de bolso, uma edição bilíngue, onde nós vamos ter aqui do lado esquerdo, o texto em grego e do outro lado o texto traduzido em português, certo? Então, uma edição aí da LPM, livros de bolsos, O Banquete de Platão, uma obra muito boa, e A República que nós temos aqui é da editora Abril, da Nova Cultural, tradução de Érico Corvisieri, certo? Então existem várias traduções da República e das obras do Platão, várias editoras, mas a que nós temos aqui são estas obras, certo? Da coleção Os Pensadores, A República, e da coleção LPM, livro de bolsos, O Banquete, certo? Bem, como Platão é um filósofo muito rico em termos de conteúdo, nós poderíamos ficar aqui falando horas e horas, até mesmo dias sobre Platão. É um filósofo que eu gosto bastante, particularmente falando, mas a ideia do nosso programa aqui é só dar uma noção geral da obra, para que você que está nos assistindo, se você já leu a obra, para você relê-la, e para você que não leu, a ideia é que a gente estimular o interesse pela obra, fazer com que as pessoas busquem ler esta obra, adquirir esta obra e ter também em sua estante. Bem, então nós vamos fazer aqui o seguinte. Como eu vou comentar duas obras, a primeira parte do nosso vídeo eu vou dedicar a falar sobre a história do Platão e a obra A República. E a segunda parte, nosso vídeo vai se dividir então em duas partes, A primeira para falar sobre a história do Platão e a República, e a segunda parte do nosso vídeo então para falar sobre o banquete, certo? Eu espero que vocês se interessem pelo assunto e que fiquem até o final deste vídeo, e possam aproveitar alguma coisa desta apresentação. Ok? Vamos lá? Então, sobre a vida do Platão, em particular, todos sabem que Platão, então, foi discípulo de Sócrates, e ele vai ser ali o mais importante continuador da filosofia de Sócrates, e vai ser aquele que vai ser o primeiro a dar uma sistematização à filosofia. Antes de Platão, com os pré-socráticos, nós vamos ver vários fragmentos. No entanto, esses fragmentos eles se encontram dispersos, de maneira um tanto que caótica.
E o que Platão vai fazer é criar um sistema filosófico. Ele vai ser o primeiro a dar uma ordem a todo aquele conhecimento anterior a ele, né? Criando o seu próprio sistema filosófico, que é o sistema platônico, certo? Bem, então o primeiro grande mérito do Platão é esta sistematização do conhecimento, ok? Digamos que o que o Platão vai fazer é sintetizar o pensamento dos seus antecessores, como os pré-socráticos, os sofistas e o próprio Sócrates, e vai colocar todo esse conhecimento em novos termos. Bem, o Platão, então, ele, diferente do Sócrates, ele vem de berço nobre, de uma família de políticos, né? Inclusive, a mãe do Platão era descendente de Solon, o legislador Solon, um dos grandes líderes ali da primeira revolução democrática que ocorreu em Atenas, com o fim da monarquia, né? A passagem da Atenas monárquica para a Atenas democrática. Quem conduziu esse processo, um dos grandes líderes desse processo, foi Solon. Né? O Platão, ele vai descender então da família de Solon. No entanto, o Platão ele não vai ter tanto sucesso assim na política como tiveram seus parentes, né? Pelo contrário, Platão vai sofrer perseguição, vai ter que deixar Atenas, vai para Siracusa, tenta convencer lá o tirano daquela localidade a adotar o seu programa político, vai ser expulso de Siracusa pelo tirano, feito escravo, salvos por amigos na última hora. Mas Platão elaborou um trabalho filosófico e político de extrema excelência, né? Vai servir de referência a todos os pensadores da política e da própria filosofia. Depois de Platão, há quem diga que depois de Platão a filosofia não passa de uma nota de rodapé, né? Que a base de toda a filosofia já estaria no Platão. Mas o fato de Platão ter convivido no meio político, ou seja, dele ter descendência nobre de família política, isso permitiu ao Platão conviver, né, ali nos bastidores da política ateniense. Ele acompanhou tudo aquilo ali, né, durante a sua juventude, e depois, posteriormente, ele vai fazer uma grande crítica à política de seu tempo, inclusive à própria democracia, né, e a República ela vem nesse sentido, né. O que o Platão faz na República é uma grande crítica política, uma crítica à democracia dos sofistas, da democracia dos demagogos, da democracia dos falsos sábios, da democracia oligárquica. Platão então vai propor uma nova república, um novo governo político, mas para isso Platão vai discutir alguns assuntos que fazem parte do conteúdo, digamos, da ética e da moral, porque para Platão, para que uma sociedade ou uma república possa ser bem governada, né, ela precisa ser governada de maneira justa. E para que possa se governar de maneira justa, é necessário que quem governa conheça o que é a justiça. E caso contrário, como ele poderá governar de maneira justa se ele não sabe o que é a justiça? Bem, então o primeiro livro da República começa com uma discussão sobre o que é a justiça, né? A obra se inicia com esta discussão, né, sobre o conceito de justiça, que aparentemente parece ser um conceito simples, trivial, mesmo porque quando Sócrates vai conversar com as pessoas e pergunta a elas
sobre o que é a justiça, todos enchem o peito para falar o que é a justiça, como se fossem profundos conhecedores da justiça, ou como se... Né, como não saber o que é a justiça? Né? Bem, e o Sócrates vai mostrar que a grande maioria das pessoas, infelizmente, não sabem o que é justiça. Acham que sabem, porém não sabem. Né? Então a obra se inicia com Sócrates visitando o Pireu. Pireu é a parte baixa de Atenas, né? Onde se tem um movimento comercial, né? Um centro comercial bastante intenso. É o porto de Atenas. Né? E aí nesse porto você tem uma vida comercial bastante intensa. Sócrates está no Pireu e ele então no início da obra ele está saindo do Pireu em direção à Acrópole, em direção à parte alta da cidade, onde está o templo da deusa Atena. Né? E aqui a gente já pode encontrar uma espécie de metáfora nesta passagem, né, onde Sócrates então vai sair daquele mundo do senso comum, das sombras, né, que permeia ali as relações comerciais entre os homens, e vai tentar se elevar então a uma região mais alta, onde ele possa se encontrar com a sabedoria. Só que no meio do caminho, um dos amigos do Sócrates pede para que um de seus escravos alcance Sócrates e convide Sócrates a ir até a sua casa. Né? O nome desse cidadão que pede para que o escravo alcance Sócrates chama-se Polemarco, certo? E o escravo então acaba alcançando Sócrates, convida Sócrates para ir à casa de Polemarco, logo em seguida chega Polemarco e mais um grupo de amigos, acabam cercando Sócrates e forçando, meio que pela força do número, convencendo Sócrates a ir até a casa de Polemarco. Né? Lá está tendo então uma reunião entre amigos, uma confraternização, e chegando lá, Sócrates se encontra com o pai de Polemarco, né, que é o Céfalo. Os dois são os mais velhos da turma, ok? Céfalo é pai de Polemarco, Sócrates é amigo. Os dois começam a conversar e Sócrates percebe que algo incomoda Céfalo. Né? E ele pergunta para Céfalo o que é que está acontecendo, por que ele demonstra uma certa aparência de preocupação. E Céfalo diz que está próximo da morte e que está refletindo sobre sua vida, se cometeu alguma justiça ou injustiça, né? Porque Céfalo está com medo do que vem depois da morte. Então, os gregos acreditavam na vida após a morte. Isso é uma coisa que eles herdaram dos egípcios. Né? Então, eles acreditavam que após a morte existia o mundo dos mortos, um mundo chamado de Hades. E no Hades havia dois mundos. Um mundo superior e um mundo inferior. No mundo superior, né, então, para lá iriam as almas boas e justas. Então, os homens justos, que foram justos durante a sua vida, iriam para este mundo superior do Hades conviver junto aos deuses. Mas os homens que foram injustos durante a sua vida, eles iriam para as profundezas do Hades, né, para a região inferior do Hades. Uma espécie de céu e inferno, né, muito parecido com a forma cristã de se pensar, né, religiosamente falando, mas vale lembrar que o cristianismo aqui ainda não existe, neste período. Né? Talvez o cristianismo tenha pegado aqui do Platão estas ideias de céu e inferno, das almas boas e justas contra as almas más e injustas, enfim. Céfalo está preocupado, está com medo de ir para o inferno, ele acha que cometeu alguma injustiça, e o Sócrates pergunta para ele, mas que injustiça você cometeu, Céfalo, para causar toda essa preocupação em você?
E o Céfalo responde que pegou algo emprestado de alguém e não devolveu. E o Sócrates, então, vai retrucando com mais perguntas e começa a perguntar, então, para o Céfalo, mas você acha que isto que você cometeu é uma injustiça? E o Céfalo responde que sim, mas é claro, né? E aparentemente, qualquer um de nós, quando a gente empresta algo para alguém, nós queremos que ele depois nos restitua, que ele nos devolva, né? Só que olha como que o Sócrates vai testando os argumentos e vai fazendo a crítica a afirmações fáceis, né? Como se pudéssemos definir o termo justiça com esta afirmação, né? Bem, o Sócrates, como que ele vai desfazer esta falsa noção do que seja de fato a justiça, né? Ele pergunta para o Céfalo da onde que ele aprendeu aquela noção de justiça. Céfalo responde que com o poeta Simônides, né? O poeta Simônides dizia que justo era devolver ao outro aquilo que se tomou emprestado. Então temos aí a primeira noção de justiça na obra, e o primeiro personagem com quem Sócrates vai debater filosoficamente este conceito do que é a justiça. E Sócrates, então, vai pedir para que Céfalo imagine a seguinte situação. Porque o que o Sócrates, no fundo, quer? Para que a afirmativa seja verdadeira, a afirmativa deve valer para toda e qualquer situação. Sócrates e Platão não gostavam de relativizar a moral, relativizar a justiça e etc. Coisa que os sofistas costumavam fazer muito. Mas Sócrates não gosta de nada relativo. Ele quer uma definição de justiça que possa valer para qualquer situação. Bem, ele vai pedir para que o Céfalo imagine uma determinada situação e vai tentar aplicar o princípio que o Céfalo está defendendo, de justiça, para ver se esse princípio ele é válido, ele é consistente, né, e consegue resistir a provas. Bem, a situação que o Sócrates pede para que Céfalo imagine é a situação de um amigo muito querido nosso, e que nos empresta uma arma. E em um outro momento, em um outro dia, este mesmo amigo, ele aparece à nossa frente totalmente tomado pela cólera. Quando o Platão e o Sócrates se referem tomados pela cólera, estão se referindo a pessoas que estão completamente fora de juízo, agindo de maneira irracional, fora do controle, né? De maneira desproporcional. E o Sócrates pede para que Céfalo imagine essa situação, né? E eu gostaria também que você que está nos assistindo imaginasse esse tipo de situação, em que o amigo nos empresta uma arma e depois ele acaba retornando totalmente fora de si, e ele pede para que devolvamos a arma. Bem, e o Sócrates radicaliza ainda mais a situação, dizendo que este nosso amigo ele está a tal ponto perturbado que tudo indica que ele é capaz até mesmo de tirar a própria vida. E pergunta então ao Céfalo se ele devolveria a arma para o seu amigo. E o Céfalo diz que não. Bem, aí o que acontece? O Céfalo ele acaba entrando em contradição. A afirmativa apresentada por Céfalo, o argumento apresentado por Céfalo, entra em contradição. Por quê? Porque no início, Céfalo disse que justiça era devolver ao outro aquilo que se tomou emprestado. Mas neste caso, ele não devolveria. Ou seja, a questão que o Sócrates coloca em seguida é: bem, então você estaria agindo com injustiça?
se você não devolvesse a arma que tomou emprestado do amigo, se você não devolvesse, você estaria agindo de maneira injusta? E o Céfalo responde que não. Bem, e a contradição é essa. Se no início Céfalo afirmou que justiça era devolver ao outro aquilo que se tomou emprestado, agora ele está dizendo que não. E na verdade ele está dizendo o contrário, que neste caso, nesta situação, justiça seria não devolver ao amigo a arma, ou seja, seria não devolver aquilo que se tomou emprestado. Né? Veja a contradição do argumento. Né? Então Sócrates acaba refutando o argumento de Céfalo, mas colocando que, na verdade, o que se precisa, né? O que Sócrates procura é um conceito de justiça que não seja relativo, que possa valer para qualquer situação, e que para ele justiça é algo muito mais elevado do que devolver ao outro aquilo que se tomou emprestado. Bem, o Céfalo acaba pedindo licença para o Sócrates, porque ele estava se preparando para fazer um ritual para uma deusa, né? E entra no meio da conversa então o filho de Céfalo, que é Polemarco, né? Que é o indivíduo que convidou Sócrates para ir até a sua casa. Né? Polemarco então é filho do Céfalo, tenta meio que ajudar o pai, que acabou entrando em contradição, né? Tá encurralado, e o Polemarco, em cima do que Sócrates disse, ele vai apresentar uma outra noção de justiça. Né? Então, para Polemarco, justiça seria, então, ajudar o amigo e, consequentemente, prejudicar o inimigo. Né? Então, se fosse para matar o inimigo, ele entregaria a arma para o amigo. Mas no caso, se o amigo quer tirar a própria vida, ele não entregaria a arma. Então veja só como é que o Polemarco ele elabora o conceito de justiça dele. Né? E novamente baseado nos poetas. Novamente aparece o poeta Simônides, onde o poeta dizia que justiça é ajudar o amigo e prejudicar o inimigo. Bem, Sócrates novamente vai contra-argumentar, vai testar este argumento de Polemarco e vai dizer o seguinte para o Polemarco. Ele vai perguntar para o Polemarco se por um acaso, durante a vida dele, ele nunca se enganou em relação às suas amizades. Né? Ou seja, será que nós não podemos nos enganar em relação às nossas amizades? É isso que o Sócrates coloca para o Polemarco. E o Polemarco acaba dizendo que sim. Isso pode acontecer. Né? E em seguida, o Sócrates diz o seguinte: bem, se nós podemos nos enganar em relação às nossas amizades, em relação a quem é o nosso amigo, nós também podemos nos enganar em relação aos nossos inimigos. E novamente o Polemarco concorda com Sócrates, que isto pode acontecer. A gente pode se enganar em relação a quem é nosso amigo e quem é nosso inimigo. Bem, o Sócrates então vai colocar o seguinte: se nós podemos nos enganar em relação aos nossos amigos e podemos nos enganar em relação aos nossos inimigos, caso isso aconteça, caso a gente se engane em relação a quem é nosso amigo e quem é nosso inimigo, e a gente for seguir o princípio apresentado por Polemarco e por Simônides, né, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que nós podemos, ao invés de ajudar o nosso amigo, acabar ajudando o nosso inimigo e prejudicar aquele que de fato é o nosso amigo. Se nós nos enganarmos, né, a gente pode acabar ajudando o nosso inimigo e prejudicando o nosso amigo. E isso acontece com maior frequência nos dias de hoje.
certo? Bem, o Sócrates desfaz, então, a ideia de justiça de Céfalo. Em seguida, ele também desmonta o argumento de Polemarco sobre o que é justiça, né, uma espécie de maiêutica, através de perguntas e contra-argumentação. Ele vai testando a solidez dos argumentos e o que vai se notando e o que Sócrates vai demonstrando é que no fundo, nem Céfalo, nem Polemarco sabem o que é justiça, né? E o próprio Sócrates, ele se coloca como aquele que também não sabe o que é justiça. Por isso ele pergunta, né? E essas perguntas de Sócrates acabam incomodando muita gente, né? Os seus discípulos não se sentem incomodados, mas os sofistas são os que mais se incomodam com as perguntas de Sócrates, né? Então, depois da conversa com Céfalo, depois da conversa com Polemarco, quem vai entrar na história aí é o sofista chamado Trasímaco, né? E Trasímaco, ele entra no meio da conversa irritado com as perguntas de Sócrates, né? O Platão descreve aqui que ele está com tanta raiva de Sócrates que ele salta furioso, né? Irritado com as perguntas que Sócrates está fazendo, e Sócrates acaba meio que se acuando um pouco, né? E ele acaba dizendo a Trasímaco para que não fique nervoso, que na verdade ele está fazendo essas perguntas porque ele, Sócrates, não sabe o que é justiça, mas gostaria de saber, gostaria de ouvir das pessoas que se dizem sábias e que se dizem conhecedoras deste princípio chamado justiça, né? Sócrates gostaria de saber, né, da boca deles o que eles entendem, o que seria a justiça. E Trasímaco fica incomodado com Sócrates, porque ele percebe que o Sócrates apenas refuta o que as pessoas, os indivíduos ali estão defendendo como que seja justiça, mas ele mesmo, Sócrates, não apresenta o que é justiça. Bem, Sócrates, com a sua famosa ironia socrática, ele vai dizer o seguinte para o Trasímaco: olha, Trasímaco, não se irrite comigo, não se irrite com a minha ignorância, perdoe a minha ignorância, o meu não saber, né? Se eu estou perguntando aqui é justamente porque eu não sei, mas já que você, Trasímaco, entrou na conversa, né? Se você quiser nos falar o que seja justiça, fique à vontade, né? E Trasímaco, com toda a arrogância sofista, né, ele vai dizer que é algo muito simples, né? A justiça para o Trasímaco é a vontade do mais forte. Então veja só que interessante, né? A noção agora, a terceira noção que nós encontramos aqui no livro 1 da República sobre o que seja a justiça, né? A noção de Trasímaco é de que a justiça é a vontade do mais forte. A grande maioria das pessoas ali, inclusive o próprio Sócrates, ficam sem entender o que o Trasímaco quer dizer, né? E o Trasímaco começa então a esclarecer, né, o que seria essa justiça do mais forte. O Trasímaco, ele argumenta da seguinte maneira: numa democracia, a maioria é mais forte. E o que a maioria disser que é a justiça, será a justiça. Numa oligarquia, a minoria acaba sendo mais forte. Então, na oligarquia, o que os oligarcas decidirem que seja a justiça, será a justiça, né? Sócrates diz a Trasímaco que até entende o que ele está querendo dizer, faz um certo sentido, mas Sócrates não concorda com essa definição de justiça. E Trasímaco apresenta ainda outra afirmação que Sócrates irá discordar durante toda a obra, né? Trasímaco vai dizer que o homem injusto
tem uma vida melhor e leva vantagem sobre os homens justos. Há uma vida de vantagens na vida injusta, né? E o homem injusto nada tem de vantagem. Olha que interessante, porque de fato, se a gente for observar aí na nossa sociedade, né, aparentemente a impressão que nos dá é que os homens injustos eles acabam saindo na vantagem, porque enriquecem com mais facilidade, né? E os homens que são justos acabam sempre se ferrando, né? É isso que o Trasímaco apresenta, e o Sócrates vai discordar, né, durante toda a obra. Bem, como ninguém apresenta de forma clara o que seria a justiça, né, Sócrates propõe, no livro 2, fazer um outro tipo de raciocínio, né, tentar descobrir como que nasce a justiça, ou ainda, o que seria a injustiça. Talvez se, né, eles encontrassem a injustiça, eles poderiam dizer com mais facilidade o que seria a justiça, já que um é o contrário do outro, né? Mas como fazer isso, né? Como saber em que momento nasce a justiça e a injustiça nas cidades, né? Então isso Sócrates vai apresentar no livro 2. Ele vai propor o raciocínio, né, de se construir uma cidade em pensamento desde o início, né, desde o começo, começar do zero, né, e à medida que a gente for construindo esta cidade em pensamento, em algum momento a justiça e a injustiça ela pode aparecer e nós podemos detectá-la, né, e apontá-la. Mas como ninguém estava lá, ou ninguém conseguiu registrar o momento em que a primeira injustiça aconteceu, ou mesmo que o primeiro ato de justiça aconteceu, né? Então Sócrates propõe um raciocínio hipotético, né? Vamos imaginar uma sociedade em pensamento desde o início, né? E o que ele coloca é: o que é que faz nascer uma cidade? O que é que dá origem a uma cidade? Para o Sócrates e para o Platão, é o fato de que os homens e os indivíduos sozinhos, eles não são capazes de bastarem a si mesmos. E portanto, meio que por força da própria natureza, o homem é levado a se associar e se a unir a outros homens para poder satisfazer as suas necessidades básicas com mais facilidade, né? E esta associação de homens que dividem o trabalho entre si para facilitar a satisfação de suas necessidades, o nome dessa associação recebe o nome de cidade. Bem, o Sócrates vai dizer que então a cidade que eles devem construir deve ter como pilares as necessidades, né? São elas, né, o verdadeiro motivo que leva os homens a se unirem, a se associarem, né? Então estas serão os pilares da cidade que eles estão buscando construir em pensamento. Então nós podemos fazer aqui uma analogia, né, desta construção hipotética da cidade de Sócrates com a construção de uma casa ou de um edifício, por exemplo, né? Então, para que um edifício ou uma casa ela possa parar em pé, é necessário que tenha fundações, uma estrutura que sustente todo o resto, né? E para ele, esta estrutura, esses pilares que vão sustentar a sua cidade hipotética e utópica, imaginária, são as nossas necessidades. Bem, Sócrates pergunta então a um de seus discípulos, Adimanto, né, quais são as necessidades que levam o homem a se unir, né, e que o homem mais necessita, né?
as necessidades básicas do homem. A primeira, então, é a alimentação. A segunda, a moradia. A terceira necessidade, as vestimentas, as roupas. A quarta necessidade, calçados e outros acessórios, né? Bem, então, toda a cidade ela seria construída em torno dessas quatro necessidades. Todo o resto estaria, de certa forma, a serviço ou buscando auxiliar estes quatro princípios básicos, essas quatro necessidades básicas do homem: comer, né, morar, né, vestir-se, né, com roupas e calçados, né? Então, para a necessidade da alimentação, nós teríamos que ter um cidadão responsável por satisfazer essa necessidade. Este cidadão seria quem? Seria o agricultor, né? O cidadão que ficaria responsável pelas moradias seria o pedreiro. O cidadão que seria responsável pelas vestimentas, pelas roupas, seria o tecelão. E o cidadão que seria responsável pelos calçados seria o sapateiro, né? Bem, Sócrates e Adimanto vão construindo, então, essa cidade baseada nas necessidades. Adimanto propõe que haja uma divisão de tarefas, né? Que cada um execute apenas o seu trabalho, né? Já que se o indivíduo for querer fazer vários trabalhos ao mesmo tempo, ele fará mal feito, né? O trabalho sairá mal feito, e que a divisão do trabalho permitiria então que o trabalho saísse com uma qualidade melhor, né? Então o agricultor ele só se dedicaria à agricultura, o pedreiro só se dedicaria à construção civil, construção de moradias, o tecelão só se dedicaria à produção de roupas, o sapateiro só se dedicaria então à produção de calçados. Cada um faria somente um ofício para ganhar a técnica, a habilidade, poder fazer aquilo com mais qualidade, em maior quantidade, né? Bem, junto a estes trabalhadores, né, nasce então também a necessidade de ajudantes, auxiliares, né? Então serão os chamados assalariados, né? Pessoas que vão contribuir com a sua força física para ajudar o agricultor, ajudar o pedreiro, ajudar o tecelão, ajudar o sapateiro a produzir um bom sapato, né? Ou os elementos necessários, né, para a sobrevivência de todos, né, com mais qualidade, etc, etc, né? E a cidade começa a crescer também em número, porque exige-se então, devido a essa divisão do trabalho, né, um comércio, porque como que os indivíduos vão fazer a troca desses produtos, né? Vai ser necessário um comércio, vai ser necessário uma pessoa então que fique o tempo todo naquele estabelecimento, aguardando as outras pessoas virem trocar os seus produtos, né? Então vai ter um outro tipo de comércio também, que é o comerciante que se desloca de uma cidade para outra para fazer as relações comerciais. Enfim, o Sócrates ele vai colocar nessa cidade somente as classes necessárias para satisfazer as necessidades dos homens. E ele pergunta então para o Adimanto se a cidade somente com esses cidadãos, ela já não seria o suficiente. E o que o Adimanto vai fazer, né? O Adimanto vai dizer que talvez a cidade esteja já boa, mas Adimanto não está ainda convencido de que a cidade já esteja de um tamanho ou organizada de maneira ideal, né? E Sócrates então tenta convencer Adimanto, né, apresentando como que as pessoas viveriam nessa cidade, né? Ele propõe então a Adimanto: vamos imaginar como as pessoas viveriam nessa cidade que construímos,
de acordo com as nossas necessidades, né? As pessoas, elas então terão o que comer, terão aonde morar, terão o que vestir, né? Ele diz, né, de forma bastante bela, ele pinta um quadro, né? As pessoas teriam tudo o que elas precisam, tudo o que elas necessitam. Durante o verão trabalharão quase nuas e descalças, no inverno vestidas e calçadas. Para se alimentar vão preparar várias comidas, né, conhecidas, bolos, pães, frutas, né? As pessoas vão beber vinho moderadamente, né? Vão passar a vida agradavelmente com seus filhos, né? Vão evitar os incômodos da pobreza e os temores da guerra, né? Porque eles terão tudo o que eles necessitam, né? Passarão assim essa cultura para os seus filhos, para os seus descendentes, né? A cultura de uma vida simples, mediana, mas ao mesmo tempo bela, né? Só que eis que surge um Glauco no meio da conversa, intervém, né? E ele acaba menosprezando a cidade de Sócrates, né? Ele diz a Sócrates que Sócrates não dá nada mais do que pão seco aos seus cidadãos, né? Ele considera a cidade de Sócrates muito pobre, né? E o Sócrates tenta ainda defender a sua cidade, né? Tenta rechear ainda mais o cardápio ali das comidas, né? Acrescenta sal, azeitonas, queijo, cebolas, figos, ervilhas, né? Tenta dar uma melhorada ainda no cardápio, assim, para convencer o Glauco, né? Já que o Glauco estava dizendo que na cidade dele só tinha pão seco, o Sócrates tenta dizer que não, o cardápio aqui vai ser bastante variado, né? Só que o interessante é que o Sócrates ele sempre pega vários alimentos que ele considera saudável. E o Glauco, mais uma vez, menospreza a cidade do Sócrates. E pergunta para o Sócrates o seguinte, palavras do Glauco: se fundasses uma cidade de suínos, Sócrates, engordá-los-ia de maneira diferente? Então veja, ele está comparando a cidade do Sócrates a um chiqueiro, né? Onde o porqueiro vai lá, dá comida para os porcos e os porcos ficam felizes. Bem, o Sócrates então se vê obrigado a lançar a mão mais uma vez da sua ironia, né? E acaba então perguntando a Glauco, já que esta cidade é ruim, não serve, de que maneira então devemos organizar a cidade, né? Propõe, o que Glauco então propõe, de que maneira devem viver as pessoas, né? E o Glauco vai dizer, com arrogância ainda, da maneira que eles estão vivendo, geralmente como se vive, né? Deve-se ter cama, mesas, almofadas, enfim, ter mais conforto, sobremesas, etc. Para o Glauco ele está propondo que as pessoas devam viver como eles estão vivendo em Atenas. E Atenas já está vivendo uma fase imperialista, um grande império, está formando um grande império, e então começa a surgir uma cidade com mais luxúrias. E o Sócrates diz o seguinte para o Glauco, que compreende o que o Glauco está querendo propor, né? Ele diz que não se está então apenas discutindo se uma cidade, né, em formação, né, a organização de uma cidade, mas também uma cidade com mais luxo, ou repleta de luxo, né? E o Sócrates diz que talvez o processo não seja mau, talvez
Talvez se imaginássemos então uma cidade repleta de luxo agora, né, quem sabe a gente não pode saber como que nasce a justiça e a injustiça, né? Então talvez o raciocínio não seja tão ruim, mas o Sócrates continua defendendo o seu modelo de cidade, baseado na simplicidade e na moderação, né? Mas ele diz a Glauco que nada impede a gente de imaginar uma cidade repleta de luxo, né? Construir em pensamento essa cidade, né, talvez ajude na discussão que eles estão tendo para encontrar como que nasce a injustiça, né? E o Sócrates diz que, evidentemente, muitas pessoas não vão se satisfazer com o estilo de vida simples, né? Vão querer ter mais luxo, sempre. Então vai precisar de vários objetos. E ele eu vou ler aqui algumas das coisas que tinham na Atenas daquele período, né? E que tornava ela luxuosa, né? As pessoas tinham então leitos, mesas, móveis de toda espécie, pratos requintados, essências aromáticas, perfumes para queimar, cortesãs, variadas iguarias, e tudo isso em grande quantidade, né? Então, aquela cidade que só pensava em satisfazer as necessidades, né, de moradia, de vestuário, de calçado, de alimentação, dá lugar agora a uma cidade que quer atender outros tipos de necessidade, além das necessidades básicas, né? Então vai ter que se levar em conta que a pintura, a arte de bordar, procurar ouro, marfim, metais preciosos de toda espécie, de várias qualidades, né? E dessa maneira vai ter que aumentar a cidade, né? Porque aquela que o Sócrates estava propondo não vai ser suficiente. Essa cidade vai encher de uma multidão de pessoas, né, que não estão ali por necessidade. Vai ter que ter então dançarinos, atores, empresários de teatro, fabricantes de artigos de todo tipo, especialmente de adornos femininos, né, para embelezar as mulheres, né? Vai precisar aumentar o número de servidores, né? Vai precisar aumentar o número de pedagogos para cuidar das crianças, né, de amas, governantas, criadas de quarto, cabeleireiros, mestres cozinheiros, né? Vai precisar produzir mais carne, então vai ter que aumentar as pastagens, né? E as pessoas vão viver uma vida de luxo, com muito mais luxo, né? Só que a vida de luxo é também uma vida de excessos, né? E o Glauco diz, por que não? Por que não viver numa cidade assim, com tudo isso? Qual o problema nisso, né? O Glauco diz. O Sócrates diz que as pessoas vivendo então numa cidade como essa, cheia de luxo e de excessos, elas vão precisar de mais médicos, né? Porque a vida vai ser uma vida sempre de excessos, porque o luxo é excesso, é além do necessário, né? As pessoas vão consumir além do necessário, vão comer demais, beber demais, festar demais, vai precisar de mais médicos, né? Esse é o primeiro problema. O Glauco diz que de fato vai precisar de mais médicos. Só que vai acontecer outra coisa, né? E que é a mais preocupante para o Sócrates. É de que a cidade, levando esse estilo de vida, ela vai acabar ultrapassando os limites do necessário e consumindo todos os recursos do seu território, né? Porque para você abastecer esse estilo de vida, produzir todos esses bens, né, que se propõe numa cidade luxuosa, né, o território acaba ficando pequeno, os recursos acabam e a cidade vai ter que buscar além de suas fronteiras. E é aí que o Sócrates, né, coloca então para o Glauco o seguinte, que a pátria, que até então era de tamanho suficiente para alimentar os seus habitantes, torna-se pequena e insuficiente, né? E pergunta para o Glauco o que ele acha disso, né?
o Glauco diz que de fato é verdade, né? E o Sócrates então pergunta: então seremos obrigados a tomar as pastagens e lavouras dos nossos vizinhos? E eles não farão a mesma coisa em relação a nós? Se ultrapassando os limites do necessário, se entregarem como a nós a uma insaciável cupidez? O Glauco diz que é bem provável, né? E o Sócrates conclui que, bem, dessa forma, iremos à guerra. Ou faremos outra coisa. E o Glauco diz que irão à guerra, né? Então veja como que vai nascer a guerra entre as cidades aqui, e nós poderíamos até mesmo trazer para os dias de hoje, fazer uma reflexão para os dias de hoje, como que nasce a guerra entre os estados, entre os países, né? Então, como que o estilo de vida determina muito nesse sentido, né? O Platão e o Sócrates vão mostrar aqui que a cidade, quando ela leva um estilo de vida além do necessário, aonde o que se visa não é nem as necessidades, mas o luxo é o fim, a finalidade dessa cidade, ela acaba inevitavelmente entrando em guerra, né? As cidades entram em guerra porque passam a consumir além daquilo que o seu território e os seus recursos nele, né, existem. Então, queria comentar essa passagem do livro 2 para discutir sobre a origem da guerra, porque se a gente trazer para os dias de hoje, né, nós vamos ver aí que os principais países que fazem guerra hoje, como os Estados Unidos, a Inglaterra e outros países europeus, como a própria França, entre outros, que invadem os países militarmente, né? Isso acontece, de acordo com Sócrates e com Platão, porque estes países estão levando um estilo de vida além do necessário. E eles precisam, então, tomar recursos dos outros, porque os seus já se esgotaram, né? E com isso fazer guerras com os outros países. E os países derrotados nas guerras, né? Os indivíduos vencidos na guerra, infelizmente, tornam-se escravos. Escravos pela força da violência e não por convencimento. É claro que depois da violência, os senhores e os países, né, mais imperialistas, eles precisam, eles sabem que só a violência não basta para dominar, é necessário também uma dominação ideológica, uma dominação no campo das ideias. Mas aqui, no Platão, a conclusão que o filósofo chega sobre a origem da guerra é esta, de que os países, a partir do momento que passam a levar um estilo de vida além do necessário, quando o luxo, a riqueza, enfim, o dinheiro, os bens e tudo mais são a grande finalidade última, né? Os países costumam entrar em guerra. Então veja, a cidade do Sócrates, a finalidade dela são as necessidades, atender às necessidades. Na cidade do Glauco, a finalidade dela é proporcionar luxo aos cidadãos. Não atender às necessidades, mas proporcionar luxo aos cidadãos, mesmo que seja somente para alguns, né? Como ocorria naquela época, como acontece hoje. Bem, agora eu gostaria de comentar com vocês rapidamente, né, o livro 6 e o livro 7 da República, né, que são dois livros aí onde o Platão cria então o seu sistema filosófico, propriamente dito,
de forma organizada, dá ordem a todas as suas ideias, né? E isso aparece, né, justamente porque a discussão que se tem na obra é como conhecer a justiça, como conhecer a verdade para construir uma verdadeira república, né, que proporcione a justiça e o bem para todos os seus cidadãos, né. O Platão vai defender então a ideia do rei filósofo, né. Os filósofos precisam se tornar governantes e os governantes precisam se tornar filósofos, né? Precisam buscar a sabedoria, buscar, né, saber o que é a justiça, porque sem isso não tem como governar de maneira justa, né? E como fazer isso? Como não se deixar enganar pelas aparências? Como não se enganar em relação aos amigos, em relação aos inimigos, como não se enganar em relação ao que é a justiça, como entender o mundo, como se tornar filósofo, por Platão, né? Bem, no livro 6, o Sócrates então apresenta a famosa teoria da linha, e aonde se apresenta então a ideia, né, dos mundos sensível e inteligível. Algo que Sócrates e Platão vão pegar de Parmênides, né? Parmênides, em um de seus poemas, ele já apresenta essa ideia de dois mundos, né? Um mundo sensível, visível, e outro mundo inteligível, né? O Sócrates vai pegar esta ideia. Ele está dialogando com o Glauco e propõe que o Glauco imagine uma linha, né, e que ele divida essa linha ao meio. Tudo isso ele tem que imaginar, né, construir em pensamento, né? O Sócrates ele tem esse método, né, de hipotético sempre, de construção racional e construção no pensamento, né? Ele propõe então que o Glauco imagine uma linha e que divida essa linha ao meio, né? Uma linha na vertical, né? Ou seja, uma linha em pé, aonde na parte então superior dessa linha estaria o mundo do cognoscível, do inteligível, o mundo das ideias, e na parte inferior da linha estaria então o mundo sensível, o mundo do movimento, o mundo da mudança, esse mundo que nos aparece, o mundo físico, né? E o mundo do cognoscível, o mundo do inteligível, é aquele mundo que está por trás deste mundo que nos aparece, certo? Então esta é a ideia central da filosofia platônica, dos dois mundos, né? Que se relacionam, um mundo visível e outro não tão visível, né? O Sócrates então pede para o Glauco imaginar essa linha, dividi-la ao meio, o mundo superior, o mundo inferior. Então temos no mundo superior o mundo das ideias, o mundo do inteligível, no mundo inferior o mundo do sensível, o mundo físico, né? Sócrates pede para dividir esses dois mundos ao meio novamente. Então, na parte mais inferior, ele vai chamar o mundo das imagens, e acima deste mundo das imagens, né, que ele também considera o mundo das sombras, está o mundo dos objetos materiais, né? Então, estas sombras, essas imagens, elas só existem porque existem estes objetos, esses objetos antecedem no degrau de verdade, né? O mundo dos objetos vem antes do mundo das imagens. Então o Sócrates ele vai subindo, ele constrói uma linha na vertical e vai subindo esta linha. Então ele parte do mundo da sombra e das imagens, e leva-se ao mundo dos objetos. Então esses dois mundos ainda são parte do mundo sensível, e até o momento em que ele supera o mundo sensível, adentra no mundo inteligível, no mundo das ideias, das formas, que é este mundo que está por trás do mundo sensível, que é o mundo então que ele coloca
no primeiro degrau deste mundo inteligível, o mundo das ciências. Então ali está a geometria, a física, né, a aritmética, né? Todas as ciências encontram-se nesse mundo. Né? E acima deste mundo está então o mundo do racional, do ser, né? Das essências eternas e imutáveis, e que fazem com que todo o resto abaixo dela exista. Né? Bem, o discípulo do Sócrates fica meio confuso, né? com esse modelo que o Sócrates apresenta, né? Mas ele logo começa a entender a lógica, né, disso tudo. Né? Então veja, o Sócrates coloca o mundo sensível como um mundo inferior. Em que sentido? No sentido de que o mundo sensível não nos apresenta a verdade, mas apenas a aparência da verdade, a aparência das coisas, né? A essência das coisas, o que faz com que as coisas apareçam e, portanto, aquilo que está por trás do que aparece, das aparências, é a essência. E isso só se encontra no mundo inteligível, ao qual nós só temos acesso a ele através da racionalidade, ou seja, através da razão. Né? O mundo sensível é aquele mundo que nós temos acesso através dos nossos sentidos. Né? Da visão, do tato, do paladar, do olfato. Né? Esses nossos sentidos, eles nos captam o mundo sensível. Né? Mas o que está por trás do mundo sensível, por trás daquilo que eu ouço, por trás daquilo que eu vejo, por trás daquilo que eu sinto, por trás daquilo que eu degusto, por trás daquilo que eu toco, né? Por trás disso existe uma outra realidade, uma realidade inteligível, e que eu só posso ter acesso a ela pela razão. Bem, ele monta então um sistema, um esquema até mesmo geométrico, de degraus, de verdade, né? Então ele vai saindo do mundo sensível ao mundo inteligível, à medida que as pessoas elevam, né, o seu pensamento para o mundo inteligível, ele se aproxima da verdade, e quando ele se afasta deste mundo inteligível, então, e permanece apenas no mundo sensível, ele se afasta da verdade, se aproxima mais da falsidade. Né? A falsidade, que seria aquilo que tem aparência de verdade, mas que não é. Né? Ou seja, o mundo físico, o mundo dos sentidos, o mundo das aparências, eles enganam. Né? Esta é a máxima. Deve-se tomar cuidado com o mundo das aparências. Bem, depois de apresentar esta teoria da linha, né, e dos mundos, dessas duas realidades, sensível e inteligível, o Sócrates percebe que o seu discípulo ainda não tem clareza do que ele está querendo dizer. Né? Então, eis que Sócrates apresenta a famosa alegoria da caverna, né? Que vai ser uma espécie de complemento ao que ele disse no livro 6, e que na verdade vai embelezar ainda mais a sua teoria, a sua filosofia. Né? Uma espécie veja que é um mito que, diferente dos mitos de Homero e outros poetas, ele segue uma ordem, ele possui uma estrutura, né? Não é caótico. Né? E a estrutura do mito da caverna é o livro 6. É como se a linha que o Platão pede para que Glauco imagine, ela representa o esqueleto da filosofia de Platão. Né? E o mito da caverna, então, vai ser o corpo que esse esqueleto sustenta. Né? Então, o Sócrates vai, no livro 7, apresentar a famosa alegoria da caverna, aonde ele pede para que o Glauco imagine
como a maneira como se segue a nossa natureza em relação à instrução e à ignorância, né? Quando a gente aprende e quando que a gente não aprende, quando que a gente está agindo de maneira ignorante ou quando que a gente está agindo de maneira mais esclarecida, né? Como que a gente desenvolve o nosso pensamento? Como que nasce a racionalidade? Como que podemos conhecer, né? Ou como fazer para conhecer? Então Sócrates pede para que Glauco imagine uma morada subterrânea, na forma de caverna, onde ali se encontram pessoas que foram acorrentadas, nasceram naquela caverna e foram acorrentadas ali, não conseguem sair dali, passaram toda a sua vida nesta caverna. O seu pescoço também está acorrentado e elas estão voltadas de frente para o fundo da caverna. Elas não conseguem enxergar, né, o que se passa atrás da caverna, mas apenas o fundo da caverna. Atrás dessas pessoas existe então uma espécie de mureta, né, e atrás dessa mureta existem outras pessoas que não estão acorrentadas, que carregam objetos de várias espécies, né, e atrás dessas pessoas existe uma fogueira, né? Logo próximo à saída da caverna existe uma fogueira. A única luz que existe nesta caverna é a luz que vem desta fogueira. O sol não consegue entrar aí dentro dessa caverna, né? Então a única luz que tem ali é esta fogueira. A luz da fogueira, ela bate nos objetos que os homens que estão por trás da mureta seguram, né? E acaba projetando no fundo da caverna, né, várias sombras um pouco deformadas, né? E as pessoas que estão atrás da mureta segurando os objetos e manipulando elas também conversam entre si, fazem várias falas, né? E as pessoas que estão dentro da caverna acorrentadas, a única coisa que elas conseguem ver são as sombras. Estas sombras, né, que as pessoas que estão atrás delas, né, manipulam, né? E elas acham que essas sombras, então, são a única verdade no mundo. Não existe nada além daquilo, né? Pensar algo além daquilo ali é um verdadeiro absurdo. Bem, ele pede para que o Glauco imagine que a gente consiga quebrar as correntes que aprisionam esses indivíduos, né? E o importante do mito, fazer um parênteses aqui, é saber traduzir ele, porque todo mito ele é carregado de metáforas, de linguagem simbólica, né? Neste caso aqui, do mito da caverna, as correntes que aprisionam esses escravos, né, para o Platão e o Sócrates, nada mais são do que o medo, a ignorância, né, entre outros sinônimos, né, a preguiça, o conformismo, etc., né, o dogmatismo, né, o medo do novo, né, o medo de conhecer, o medo do saber, o próprio medo do saber, né? Então torna as pessoas ignorantes e isso aprisiona ela dentro da caverna, fazendo com que elas vejam apenas sombras, né? E não vejam as coisas de maneira clara. Mas o Sócrates ele propõe para o Glauco imaginar, né, que se retire um desses escravos dentro da caverna, que consigamos quebrar as correntes desse escravo, né? Acabar com o medo dele, com a ignorância dele, enfim, retirar para fora da caverna. Bem, se ele for arrancado de maneira brusca fora da caverna, ele vai ficar cego, né, com a luz do sol, porque ele estava habituado a um ambiente escuro e de repente agora ele se deparando diretamente com a luz do sol, ele vai ficar cego e não vai enxergar nada mesmo, né? Então o Sócrates vai dizer que não dá para arrancar este escravo brutalmente de dentro da caverna, né,
ou de maneira forçada e já jogá-lo de frente para a luz do sol. Não. Vai ter que ir retirando ele aos poucos, fazendo com que ele não dirija o seu olhar para a luz do sol, mas para a imagem do sol em uma lagoa, né? Das plantas, dos animais, enfim, ele vai vendo as coisas aos poucos, né? A sombra das coisas e as coisas, né? Iluminadas pelo sol, né? E somente então ele, depois de algum tempo, né? Ele se acostumaria à luz do sol e então passaria a enxergar as coisas de maneira clara e distinta. Esse indivíduo ele ficaria maravilhado com aquilo que ele está vendo, né? Com a verdade, vai ficar também indignado com sua vida anterior, como que ele não via as coisas, como que esconderam tudo isso dele, né? E ele vai querer então voltar para dentro dessa caverna para contar para os seus amigos o que viu, né? Acontece que, ao voltar para a caverna, ele está acostumado agora com a luz do sol. E, portanto, ele enxerga menos dentro da caverna. E as pessoas dentro da caverna começam a ridicularizar ele, né? A debochar dele, né? E a chamá-lo de louco, né? Pois esse indivíduo começa a dizer que aquilo que eles estão vendo não é verdade, que aquilo é falso, né? E todo mundo ali fala, não, mas o que esse cara tomou? O que esse cara aí fumou? Né? Tipo, o que esse cara bebeu? Né? Esse cara tá louco. Né? Como que ele vem dizer para nós que isso não é verdade? Olha só, tá aí, na nossa frente, né? Demonstrando ali. Enfim, este indivíduo que deixa a caverna e que depois retorna à caverna, o Sócrates vai chamá-lo de filósofo, né? Porque o filósofo ele não pode só sair da caverna e ficar contemplando o mundo fora da caverna. O Platão e o Sócrates vão defender que este indivíduo ele tem o dever moral e político de retornar à caverna onde estão os seus amigos, os seus familiares, as pessoas que ele gosta, e fazer com que elas também enxerguem o que ele está enxergando, mas com paciência e, acima de tudo, fazendo isso com virtude, né? A virtude é fundamental para quê? Para que os escravos dentro da caverna não matem este prisioneiro que se libertou e que está tentando ajudá-los, né? Então o mito da caverna ele é uma alegoria que de uma beleza filosófica, de uma profundidade enorme que a gente pode utilizar ainda para os dias de hoje, né, para explicar a questão da alienação e da ignorância, né? Como que as pessoas elas se prendem às aparências, às opiniões ilusórias, né, às sombras, como que elas enxergam as coisas de maneira obscura, né? E aqueles que procuram então entender o mundo de forma mais racional, mais clara, né, quando vão conversar com essas pessoas que estão dentro da caverna, são ridicularizados, são hostilizados, né? Então os escravos dentro da caverna, como eles confundem tudo, né, eles acabam fazendo daquele indivíduo que é na verdade o seu amigo, eles acabam tornando ele um inimigo. Bem, né? Depois da apresentação da alegoria da caverna e do livro 7, né, nós vamos ter aqui outros livros, né, onde o Platão e o Sócrates então vão reforçar a ideia da necessidade dos reis se tornarem filósofos, dos filósofos se tornarem reis, né?
O Platão vai falar ainda sobre a manobra dos ricos na democracia, né? Como que os demagogos e os oligarcas conseguem iludir o povo na democracia. O Sócrates apresenta ainda como que a democracia vai dar origem à tirania, né? Ele vai explicar isso da seguinte maneira, né? Dizendo que, como a grande maioria das pessoas vive no fundo da caverna, enxergando sombras, né? Presas à opinião, ao senso comum, tomam a aparência como sendo a essência, o falso como sendo verdadeiro, o injusto como sendo justo. Essas pessoas que estão tomadas pelas sombras, elas, na hora de exercer a política, elas acabam tornando o governo um desastre e quase sempre elevando ao poder tiranos, pensando que esses tiranos vão satisfazer os seus desejos, as suas vontades, né? ou seja, os desejos e a vontade do povo, né? Mas, no entanto, o tirano, como ele é uma pessoa injusta, ele é também uma pessoa falsa, né? E no momento da política ele procura aparecer como um homem justo, né? Mas o tirano, no fundo, ele só tem aparência de justo, mas na sua essência ele é injusto. Ele acaba então enganando o povo, e quando o povo lhe entrega o poder, ele não vai satisfazer os desejos e a vontade do povo, mas o seu desejo, as suas necessidades exclusivamente particulares, né? Que o tirano é aquele que vai governar de acordo com seus interesses egoístas, individuais, e não de acordo com o interesse do povo e dos cidadãos, né? E no último livro, no livro 10, o Sócrates apresenta ainda, né, como que funciona, né, a mente de um tirano, as ações que ele costuma manifestar, né, como, enfim, descobrir quem é o tirano, né, e por que ele se transforma em tirano, né. E o Sócrates vai dizer que o que dá origem à tirania, né, o que faz com que uma pessoa se torne tirânica, é a entrega completa dessa pessoa às paixões, né? É o abandono da racionalidade, né? É onde as paixões se colocam acima da razão, transformam a razão em sua escrava, né? Então a característica da tirania é exatamente esta, né? A razão vira escrava das paixões. O tirano então, ele age, né, de maneira irracional, né, de maneira injusta, e, portanto, acaba agindo de maneira perversa, de maneira bárbara, de maneira selvagem, né, e causando um grande mal a toda a sociedade, né. Bem, em linhas gerais, a República, então, é um livro aí onde o Platão e o Sócrates vão apresentar a sua crítica à democracia de seu tempo, à política de seu tempo, aos sofistas, aos oligarcas, né? Vai ser feita então a crítica também às pessoas que acham que sabem o que é a justiça, mas na verdade não sabem, e quase sempre tomam a injustiça como sendo justiça, etc. Enfim, a República, um clássico da literatura filosófica, livro obrigatório de qualquer estante, né? Enfim, os comentários que eu teria para fazer da obra seriam esses. Agora eu gostaria de convidar você para acompanhar a segunda parte do nosso vídeo, né, que a gente reservou então para falar sobre o banquete de Platão e sobre o amor, né? Sinta-se convidado
e vamos lá. Oh.